Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 4. Ame o Senhor seu Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença em busca da tua bênção, em busca da tua direção, em busca de cumprir a tua vontade. Nós te amamos e nós queremos te obedecer. Nós pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo prometido por Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine ao abrirmos a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Ame o Senhor seu Deus. O cristianismo, a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é uma religião que está fundamentada no amor. Gira em torno do amor, o amor de Deus e o nosso amor por Deus. Tudo gira em torno do amor. O amor é o fundamento do cristianismo. Por isso Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo gira em torno do amor. Queridos, o verso áureo diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6 e o verso 5. Para a religião judaica, uma das orações mais importantes está em Deuteronômio capítulo 6. Esta é a oração conhecida como o Shema, com base na primeira palavra hebraica da oração da raiz Shama, que significa ouvir ou mesmo obedecer, palavra que aparece repetidamente em todo o Antigo Testamento. A primeira linha do Shema é assim: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, que significa: escute Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4. Muitas vezes, quando os judeus fazem essa oração, eles cobrem os olhos. A ideia é não deixar que nada os distraia de pensar em Deus. Essa primeira linha do Shema é considerada uma afirmação da natureza monoteísta de Adonai Elohenu, o Senhor nosso Deus, e a lealdade de Israel apenas a Ele e a nenhum outro Deus. Também pode ser lido como: o Senhor é o nosso Deus. Essa frase é parte do primeiro discurso que Moisés fez aos filhos de Israel quando estavam prestes a entrar na terra prometida. O que se segue a essa frase de abertura é uma expressão poderosa da verdade que permanece tão crucial no presente quanto naquele tempo. Vamos nesta semana entender o que significa amar a Deus. O que significa temer a Deus? Na parte de domingo, amar a Deus. O que significa? É muito fácil falar eu amo a Deus. Mas, queridos, amar a Deus na Bíblia é muito mais do que palavras vazias. É muito mais do que retórica. Amar na palavra de Deus não é abstrato. É algo que se torna real. É algo que se torna obras, que se torna ações, comprovando que realmente amamos o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, vamos ver então os versos 1 até o verso 3. Deuteronômio 6, versos 1 até o verso 3. Depois que Moisés relembrou aos filhos de Israel sua história, desde a saída do Egito até ali na entrada da terra prometida, Moisés então lhes deu instruções sobre o que deveriam fazer para tomar a terra e prosperar nesta terra que Deus estava dando para eles. A maior parte de Deuteronômio é apenas isto: o Senhor dizendo ao povo o que precisava fazer para cumprir sua parte na aliança feita por Deus com a nação em cumprimento da promessa feita por ele, por Deus, aos seus pais. Deuteronômio 6, verso 1, começa assim: estes, pois, são os mandamentos,
os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Deus deixa claro que existem estatutos, juízos que Deus manda e que devem ser obedecidos, para que sejam abençoados. E o verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Queridos, Deus não quer um amor de palavras. Deus não quer um amor abstrato. Deus quer um amor que se transforma e que se revela em ações de obediência, em atos de obediência ao Deus que tudo criou e que tudo mantém. Quando você abre a Bíblia, aqui em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4, nós lemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Na língua hebraica está assim: ouve Israel, YHWH, nosso Deus é o único YHWH. A palavra Senhor no original está YHWH, é o nome de Deus. O nome de Deus na Bíblia é esse tetragrama, que significa o eu sou, o grande eu sou, o eterno. Ele é um único Deus. Mas, queridos, YHWH não se aplica somente ao Pai, se aplica também ao Filho, se aplica também ao Espírito Santo. O nome da divindade é YHWH. Queridos, aqui diz que esta divindade é o único Deus, a única divindade. Mas a divindade que se revela na Bíblia não é singular. Existe uma pluralidade na divindade. E qual é a prova que nós temos de que existe uma pluralidade na divindade? Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem. Queridos, Deus fala no plural. Façamos à nossa imagem. Quando você abre a Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 3, nós lemos no verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Você está percebendo a pluralidade na divindade? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Queridos, Deus deixa claro de que existe uma pluralidade na divindade, mas não são três deuses, não são dois deuses, é um Deus. Existe uma unidade na divindade. Uma unidade composta. A palavra que aparece em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. A palavra hebraica para único é Echad. Echad quer dizer um, mas não um singular. É um composto. Por que composto? Echad significa uma unidade composta. É a mesma palavra usada aqui em Gênesis capítulo 2 e o verso 24. Aqui diz: portanto deixará o varão, ou seja, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A palavra hebraica para uma só carne é Echad. É a mesma palavra que aparece em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Único, Senhor. Mas, assim como o homem e a mulher são uma unidade composta, se tornam uma só carne, mas são dois seres, assim também na divindade, quando fala porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor, está falando de uma unidade composta. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo. São três seres,
Mas, queridos, nós não compreendemos a divindade. A nossa mente é muito finita, a nossa mente é pecadora, nós somos limitados. O que sabemos de Deus é que existe uma pluralidade na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três deuses, é uma divindade, é uma natureza divina partilhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Queridos, isto é irrefutável na palavra de Deus, do começo ao fim. Pai, Filho e Espírito Santo se revelam como aspectos diferentes da divindade. O Pai é aquele que deu o seu Filho para morrer por nós. O Filho é aquele que executou a nossa salvação, aquele que morreu na cruz por nós e nos redimiu. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem aplica os méritos de Cristo na sua vida. O Espírito Santo é quem nos atrai para Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que exalta Jesus Cristo acima de tudo e todos. O Espírito Santo é aquele que imprime a mente de Jesus em você. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Mostra-nos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, e Ele nos atrai para Jesus Cristo. Por isso, nós não poderemos separar este trabalho do Pai, Filho e Espírito Santo, porque a divindade, YHWH, ela trabalha para a salvação e pela salvação do pecador. Então, quando você ler aqui em Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 4, abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 4. Quando você estiver lendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lembre-se, esse único não é o singular, é um único composto. Assim como homem e mulher se tornam uma só carne. E agora diz o verso 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Queridos, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, significa que esse amor deve estar acima do amor por tudo e por todos. Acima do nosso amor pelas coisas, acima do nosso amor pelas pessoas, deve estar o nosso amor por Deus. O Senhor é o fundamento de todo o nosso ser, de toda a nossa existência e tudo mais. O amor por Deus deve colocar na perspectiva adequada o amor por todas as pessoas e por todas as coisas. O que significa então amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força? Significa que Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deus não aceita o segundo lugar. Ou Jesus Cristo é o primeiro na sua vida, ou ele não será nada na sua vida. Ele quer ocupar o trono do seu coração. No trono do seu coração tem que estar assentado Jesus Cristo. E ele que se tornou o seu Salvador, morrendo na cruz do Calvário, ele ressuscitou. Ele vive para todo sempre. E ele se torna Senhor da sua vida. Por isso ele se assenta no trono do nosso coração. Como Senhor da nossa vida, ele nos dá ordens, ele nos dá mandamentos. Queridos, não poderemos servir a Deus pela metade. Não poderemos entregar a Deus parte da nossa vida. Nós temos que entregar nossa vida por inteira. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a força da nossa alma significa colocar Deus em primeiro lugar, em tudo quanto fazemos. Ele é o nosso dono, nós pertencemos a Ele por inteiro. Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos fez filhos e filhas de Deus, é isso que nós somos, filhos de Deus, e como filhos, nós vivemos para agradar, para obedecer o nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, temer a Deus. Ontem nós estudamos sobre o amar a Deus. Mas agora na parte de segunda-feira está falando sobre temer a Deus. O que significa temer a Deus? Será que significa ter medo de Deus?
ter esta sensação de terror, tentar fugir de Deus. Lembre-se que quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Mas isso não é temor a Deus. Fugir de Deus não é temer a Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, é amá-lo, é nos curvarmos diante dele, reconhecendo-o como Deus, Criador dos céus e da terra, reconhecendo a santidade de Deus. Temer a Deus é exatamente o que está escrito ali em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e verso 7. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14 e os versos 6 e o verso 7. Aqui nós lemos: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus é amar a Deus, é dar glória a Deus. Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Temer a Deus é adorar a Deus, é nos submetermos a Deus. Deuteronômio capítulo 10, queridos. Deuteronômio capítulo 10 e o verso 12. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 10 e o verso 12. Aqui define claramente o que significa temer a Deus. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus? Mas o que significa temer a Deus? Então agora o verso 12 explica o que é temer a Deus. Que andes em todos os seus caminhos. Está percebendo que temer a Deus não é fugir de Deus, não é ter medo de Deus, mas é andar nos seus caminhos. E o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Para mim está claro isso aqui. Temer a Deus é amar, é andar nos caminhos de Deus, é servir ao Senhor Deus de todo o coração. E o verso 13, para guardares os mandamentos do Senhor. Temer a Deus é guardar os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Aqui está a definição que Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13, nos dá do que significa temer a Deus. Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, abra sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, veja como Paulo define o que significa temer a Deus. Efésios, capítulo 2, e vamos ler então os versos 1 até o verso 10. Veja a definição que Paulo faz do que significa temer a Deus. Efésios capítulo 2 e os versos 1 até o verso 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo começa falando aqui no verso 2 o que significa não temer a Deus. Não temer a Deus e não amar a Deus significa andar no curso deste mundo, tendo o mundo como padrão de vida, fazendo o que todo mundo faz. Isto é não amar a Deus e não temer a Deus. O que mais é não amar a Deus? É andar segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, é não amar a Deus e não temer a Deus, servir a Satanás. Andar nos caminhos, fazer as coisas que Satanás, o príncipe das potestades do ar, nos ensina a fazer. O que mais? Aqui diz no verso 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Não amar a Deus e não temer a Deus é andar nos desejos da nossa carne. Aquilo que dá vontade de fazer, você faz. Aquilo que dá vontade de você comer, você come. Aquilo que dá vontade de você beber, você bebe. Você segue os desejos da carne. Isto é não amar a Deus, não temer a Deus. Paulo está explicando aqui no verso 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira,
Não amar a Deus é ser filho da ira. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós nascemos do ventre materno com a natureza pecaminosa, filhos da ira. A natureza nossa, pecaminosa, quando nascemos do ventre materno, ela é igual à de Satanás. Por isso é chamado aqui de filhos da ira. Isto é não temer a Deus. Agora, queridos, o que é temer a Deus e amar a Deus? Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa amar e temer a Deus? Portanto, é abraçar Jesus como Salvador, ter Jesus Cristo como nosso representante no céu, assentado nos lugares celestiais através de Cristo Jesus, porque é Ele que nos representa ali no céu. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fomos salvos por Jesus Cristo, para que andemos nas boas obras. Isto é temer a Deus, praticar as boas obras. Que obras? Obras de obediência, que Deus preparou para que andássemos nestas boas obras, obedecendo os seus mandamentos. Queridos, Paulo mostra claramente o que não é amar, o que não é temer. E então mostra que em Jesus Cristo fomos feitos filhos e filhas de Deus para andarmos nas boas obras. Apesar de sermos filhos da ira, Cristo morreu por nós e nos deu uma nova vida, que inclui libertação do pecado e da condenação. Em Deuteronômio capítulo 5 e o verso 15, nós lemos assim: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. A obediência aos mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, que é o sábado, é uma prova de que Jesus nos libertou. Assim como Ele libertou Israel da escravidão egípcia, Ele liberta você e a mim também da escravidão do pecado. E uma prova de que nós reconhecemos e somos gratos pela redenção em Cristo Jesus é a obediência que temos a Ele. Amar e temer a Deus traz a ideia de amor e obediência. Eu amo a Jesus Cristo obedecendo-o, me submetendo a Ele, guardando os seus mandamentos. E eles não são pesados, porque são resposta ao amor de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus é uma resposta ao amor de Deus. Por isso, Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 7, diz que temei a Deus e dai-lhe glória. Como? Adorando-o como Criador dos céus e da terra, ou seja, guardando os mandamentos dele. Queridos, que privilégio amar a Deus, que privilégio temer a Deus, reverenciá-lo, respeitá-lo, glorificá-lo em nossa vida, que as pessoas vejam na sua vida o amor de Deus estampado, que as pessoas vejam na sua vida o temor a Deus. Como? Reverenciando a Deus, submetendo-se a Ele, obedecendo os mandamentos dele, para a glória de Deus. Amém. Na parte de terça-feira, Ele nos amou primeiro. Não é difícil amar quem já nos amou primeiro. Não é coisa difícil. Como é que você não vai amar uma pessoa que já te amou primeiro? Por exemplo, nossa mãe, que nos deu a luz, que sofreu, que nos educou, que tirava a comida da própria boca, ficava sem comer para dar de comer a você. Uma mãe que se sacrificou por você. Como é que você não vai amar a sua mãe? Porque ela te amou primeiro. Queridos, como é que eu não vou amar a Deus
que me amou antes de nascer. Quando eu nasci com a minha natureza pecaminosa, o amor de Deus por mim já tinha sido provado e revelado, porque Ele já tinha dado o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Não é difícil amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não amar a Deus seria, assim, uma ingratidão. Não amar uma pessoa que já nos amou primeiro seria ingratidão. Queridos, o livro de Deuteronômio apresenta regras, regulamentos e admoestações, advertindo que a nação judaica deveria obedecer aos mandamentos, aos estatutos e juízos de Deus. Mas Deus simplesmente não pediu que eles obedecessem. Não, primeiramente Deus revelou o amor. Primeiro Deus os libertou da escravidão egípcia, com braço forte, com milagres, com maravilhas, e conduziu-os até o Sinai. E depois de ter mostrado todas aquelas maravilhas, Deus então deu para eles os mandamentos. Quando Deus deu os mandamentos para Israel ali no Monte Sinai, os milagres já tinham acontecido. A libertação no Egito já tinha acontecido. A travessia pelo Mar Vermelho já tinha acontecido. Queridos, a obediência é uma resposta àquele que nos amou primeiro e que já fez tantos milagres na nossa vida. Esse amor e obediência que Deus pede de nós é somente uma resposta do amor que Ele já mostrou por nós. Abra sua Bíblia em Deuteronômio e vamos ler o capítulo 7 e o verso 7. Deuteronômio, capítulo 7 e o verso 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Aqui diz agora o verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, Ele escolheu Abraão e a sua descendência por amor, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. E agora o verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus deixa muito claro o amar e o guardar os mandamentos. Deus junta essas duas coisas e você não pode separar essas duas coisas, porque para Deus o amar é o mesmo que guardar os seus mandamentos. E o verso 13: e amar-te-á e abençoar-te-á, te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. Vocês estão percebendo que o amor que Deus diz que tem por você e por mim não é um amor abstrato, só de palavras, mas é um amor que se expressa em ações de benevolência, em ações de bênçãos, porque diz aqui, amar-te-á, abençoar-te-á, mas como? Abençoando o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Você está percebendo que o amor de Deus se expressa em ações? Da mesma forma, o seu amor, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso amor para com Deus não é abstrato. Não é só falar que ama a Deus. Não, nós provamos que amamos a Deus com atos de bondade, atos de obediência, guardando os mandamentos dele. E aqui diz o verso 14, Deuteronômio 7, verso 14: bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Como é que Deus prova que Ele nos ama? Eliminando a esterilidade. E o verso 15: e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Como é que Deus prova o amor para com você, para com o seu povo? Desviando de nós o quê? A enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem. O amor de Deus, queridos, não é abstrato, não é um amor teórico, é um amor que se revela
em ações de benevolência, bênçãos na sua vida. Da mesma forma, o seu amor para com Deus não pode ser só blá blá blá, só palavras. Ah, eu amo a Jesus. Você guarda os mandamentos de Jesus? Não, não guardo. Então você não ama Jesus Cristo. Nós lemos claramente isso aqui na primeira carta de João. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. Vamos ler o verso 19. 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Por que você ama a Deus? Porque Ele amou você primeiro. Jesus já tinha morrido por mim e por você quando nós nascemos. Como não amar? Seria uma ingratidão não amar quem nos amou primeiro. Mas, queridos, o amor a Deus tem que se revelar em atos de obediência. Capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Você não consegue separar essas duas coisas. Aqui diz, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Queridos, assim como os filhos provam que amam os seus pais quando obedecem às ordens dos pais, assim também, quando nós dizemos que amamos a Deus, temos que provar isso. Como? Obedecendo os mandamentos do nosso Pai Celestial. Somos muito privilegiados por ter um Deus tão amoroso que enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Por seu amor abnegado, Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, conforme diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Nós temos uma revelação muito maior do amor de Deus hoje do que Israel no tempo antigo. Por quê? Porque Israel viveu num tempo em que Jesus ainda não tinha se tornado homem. O Salvador, no tempo de Israel, no Antigo Testamento, era uma promessa. Mas hoje você e eu vivemos no Novo Testamento, quando a salvação em Jesus Cristo não é mais promessa. O Filho de Deus já se tornou um de nós. Ele já foi gerado no ventre da Virgem Maria. Ele viveu 33 anos aqui na terra. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Queridos, a promessa se tornou realidade. Por isso nós podemos dizer que a revelação do amor de Deus hoje é muito maior do que a revelação feita no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento Deus era Deus, mas no Novo Testamento Deus é homem. Deus se tornou um de nós, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, irmão nosso, e não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Queridos, Jesus Cristo exaltou a família humana, tornando-se membro da família humana para todo sempre. Isto Israel não conseguia entender, porque era uma profecia que ainda não tinha se cumprido. Mas você pode entender este amor melhor, muito melhor, porque hoje Jesus é um de nós, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, Salvador nosso, representante nosso, que lá no céu está sentado à direita do Pai, intercede por você, intercede por nós. Aleluia! Na parte de quarta-feira, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Isto é condicional. Deus não aceita um amor de palavras. Deus não aceita um amor vazio. É como o marido que diz que ama a esposa, mas quando sai do trabalho fica pelos bares bebendo e gastando dinheiro enquanto a família está passando fome. Este marido, por mais que ele repita todos os dias para a esposa que a ama, ela nunca vai acreditar neste amor. Porque este amor seria um amor vazio, sem ações de amor, sem provas do amor. O verdadeiro amor que o marido pode mostrar para com a esposa é dar preferência à sua esposa, alimentá-la, cuidar dela, defendê-la. Ao sair do trabalho, você volta para casa porque o seu prazer é estar com a sua esposa, com seus filhos. Isto é amor, amor de verdade. Também o amor de verdade para com Deus é obedecer a Deus, é fazer o que Deus pediu para fazermos, guardarmos os seus mandamentos. Quem não ama a Deus,
acha os mandamentos pesados, difíceis. Mas quem ama a Deus de coração, os mandamentos de Deus se tornam leves. Por quê? São provas do amor. Tudo gira em torno do amor. Amor de Deus por você e o seu amor por Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5 e o verso 10. Deuteronômio capítulo 5 e o verso 10. Veja se você consegue separar uma coisa da outra. É impossível. Aqui lemos Deuteronômio 5, 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Alguma dúvida nisso, meu querido irmão? Minha querida irmã? Deus está dizendo que faz misericórdia em milhares aos que me amam. E você pergunta, mas o que significa amar a Deus? Ele explica, e guardo os meus mandamentos. Está claro? A religião que existe no mundo hoje, toda esta religião que diz que não precisa guardar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus foram abolidos, que não precisa guardar o sábado, porque o mandamento do sábado foi abolido. Queridos, toda esta religião que usa esse tipo de teoria, esse tipo de palavreado, é uma religião falsa, é uma religião que não é de Deus. Porque a verdadeira religião nos ensina a amar a Deus obedecendo a Deus. Não tem como você separar amar e obedecer. Leia também Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Novamente, o amor e a obediência juntos. Leia também Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10 e os versos 12 e 13. Aqui nós lemos: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno para o teu bem? Está claro, não é um verso na Bíblia. São dezenas de versos que falam do amor e da obediência, amor e obediência. O que o mundo protestante que existe hoje no mundo, essas centenas de igrejas evangélicas, o que é que eles estão ensinando? Que o amor a Deus não precisa ser mostrado ou provado através da obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, o protestantismo hoje está pregando um amor vazio, um amor falso, um amor que não obedece, um amor que não guarda os mandamentos de Deus. Está provado que este amor é falso. Queridos, lemos também em Deuteronômio capítulo 11 e o verso 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância. Está claro aqui. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Como é com a sua vida, meu querido irmão? Como é com a sua vida? É por isso que quando João diz, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, 1 João capítulo 5 e o verso 3, abra sua Bíblia, não é? 1 João capítulo 5 e o verso 3, aqui lemos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ah, pastor Samuel, mas é difícil, é uma coisa dura, guardar os mandamentos de Deus. Eu posso dizer para você, se você está pensando desta forma é porque você não ama a Deus. Difícil foi o Deus, Criador dos céus e da terra, se tornar homem. Isso foi difícil, humilhante. Difícil foi Jesus Cristo morrer na cruz por você. Isto foi difícil. Mas obedecer a este Jesus que tanto me amou, que morreu por mim, como é difícil amá-lo? Não, não é difícil. É um privilégio, é um prazer amar a Deus. Ele deu tudo para me salvar. Como resposta, eu também me submeto a Ele. Queridos, em João capítulo 14, verso 15, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 15. Vejam as palavras de Jesus aqui. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está claro isso?
E agora o verso 21. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer um verso mais claro do que este? Agora eu pergunto, se a Bíblia é tão clara sobre o amor a Deus e a obediência aos mandamentos de Deus, por que todo o mundo protestante, todos estão desobedecendo os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos que estão claramente revelados ali em Êxodo capítulo 20? Não acredite, meu querido irmão, nesta mentira de Satanás que a lei de Deus foi abolida. Não existe amor sem mandamentos. O amor de Deus vem acompanhado dos mandamentos de Deus. Deus mostrou seu amor para com Israel, libertando-os do Egito. E logo mais ali na frente, deu-lhes os 10 mandamentos no Monte Sinai. O amor revelado por Deus veio acompanhado da lei de Deus. E na sua vida também, Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo nos salva pelo seu sangue. Mas e então, o que é que Jesus pede? Que guardemos os seus mandamentos. Isto está claro aqui. Estou lendo João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia, aleluia. O amor a Deus sempre deve ser expresso pela obediência. Isto significa obediência à sua lei, aos 10 mandamentos, que inclui a guarda do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é o domingo, meu querido irmão. Não é o primeiro dia da semana. Isto é desobediência a Deus. Isto é mandamento papal. O mandamento de Deus é lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado é o 7º dia da semana, é o que vem depois da sexta-feira. Sexta-feira é o dia da preparação para que você possa descansar e guardar o sábado. Tem que ter um dia de preparação para poder guardar e descansar no sábado. Queridos, obediência a Deus. Hoje, Deus pede de você o mesmo que pediu do seu povo no passado. Você me ama? Então, guarde os meus mandamentos. Eu termino esta parte da quarta-feira lendo de novo João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Na parte de quinta-feira, o principal mandamento. Existe um principal mandamento? Jesus dividiu os 10 mandamentos em 2. E quando ele dividiu os 10 mandamentos em 2, colocou o primeiro e maior mandamento de todos. Amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração. Abra sua Bíblia aqui em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos ver os versos 28 em diante. Marcos capítulo 12, versos 28 em diante. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Este escriba estava sendo sincero. Ele estava perguntando para Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Queridos, Jesus resumiu os 10 mandamentos. Jesus não anulou os 10 mandamentos. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Muitas pessoas dizem: eu não guardo os 10 mandamentos, eu guardo só 2. Eu não guardo o sábado porque eu estou guardando somente os 2 mandamentos que Jesus deixou. Isso é uma ignorância muito grande. Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos, não anulou os 10 mandamentos. Mas ele simplificou em 2. Amor a Deus, amor ao próximo. Porque as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, eram 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua de pedra, tinha 4 mandamentos que falam do seu amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos não falam do próximo, falam do amor a Deus. Agora, a segunda tábua de pedra tinha 6 mandamentos.
que não falam de Deus, falam só do próximo. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Queridos, os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo. É por isso que Jesus disse que toda a lei se cumpre e se resume em 2 mandamentos: amor a Deus, amor ao próximo. Portanto, nunca use o argumento de que você não vai guardar os 10 mandamentos, porque Jesus deixou só 2 mandamentos para guardar. Os 2 mandamentos se referem aos 10 mandamentos, porque amar a Deus é guardar os 4 primeiros mandamentos, e amar ao próximo é guardar os 6 últimos mandamentos. Por isso Jesus disse aqui em Marcos capítulo 12, versos 29 em diante: Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este primeiro mandamento diz respeito aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Está claro isso? E agora o verso 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo está se referindo aos 6 últimos mandamentos da lei de Deus. É interessante que um escriba, alguém que dedicou a vida para entender a lei e a maneira pela qual deve ser aplicada, tenha feito essa pergunta. Ele possivelmente acreditasse que devia obedecer a muitas leis. Quem sabe ele estava pensando nas 613 leis. Porque os judeus, orientados por Satanás, eles deturparam a lei de Deus. A lei de Deus são 10 mandamentos, mas guiados pelo espírito satânico, eles transformaram os 10 mandamentos em 613, tornando a lei de Deus pesada, horrível. Mas, queridos, Jesus Cristo não falou dos 613. Jesus Cristo falou dos 10 mandamentos e resumiu os 10 em 2 mandamentos. Essa questão da obediência a Deus, essa questão da obediência aos 10 mandamentos de Deus, é uma verdade presente, porque o mundo evangélico, o mundo cristão hoje não quer obedecer os mandamentos de Deus. Mas louvado seja Deus, porque agora no tempo do fim, o Espírito Santo está sendo derramado de uma forma muito mais poderosa. E muitas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo e estão entendendo a beleza dos mandamentos de Deus. Estão fazendo a sua decisão de guardar os mandamentos de Deus, de guardarem o sábado. Mais e mais pessoas estão fazendo decisões de guardarem o sábado, o 7º dia da semana, no lugar do domingo. Queridos, esta é uma verdade presente para os nossos dias, porque este é um sinal, esta é uma característica do povo de Deus no tempo do fim. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, aqui está a verdade presente. A verdade presente está aqui nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. E, queridos, as 3 mensagens angélicas incluem a obediência aos mandamentos de Deus. Está claro aqui, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Está percebendo? Quem são os santos de Deus dos últimos dias? A igreja dos mormons, eles se intitulam os santos de Jesus Cristo dos últimos dias. Mas, queridos, eles não são, porque eles não estão nem aí com os 10 mandamentos da lei de Deus. Eles não guardam os mandamentos de Deus. Mas quem são os santos de Jesus Cristo dos últimos dias? Capítulo 14 de Apocalipse, verso 12, explica: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, meu querido irmão, é aceitar a Jesus como Salvador, porque só existe salvação em Jesus. Não tem como se salvar obedecendo à lei de Deus. Se fosse possível se salvar
somente pela obediência aos mandamentos de Deus, Jesus não precisaria ter morrido na cruz por você. Exatamente porque nós não conseguimos nos salvar pelas obras, não conseguimos nos salvar pela obediência à lei de Deus, é que Jesus Cristo veio e morreu por nós, para perdoar os nossos pecados e para nos dar um novo coração, colocando ali o espírito de obediência, dando-nos o poder do Espírito Santo, que nos capacita para obedecer. Obedecer não para sermos salvos, mas obedecer porque já fomos salvos por Jesus Cristo. A salvação sempre foi e sempre será pela graça e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta de amor, a resposta da salvação que Jesus nos dá, deve ser a obediência a Ele. Mas a obediência é dada também pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Eu não obedeço os mandamentos de Deus por mim mesmo, mas o Espírito Santo escreve a lei de Deus na minha mente, no meu coração. O Espírito Santo nos capacita a isso. Por isso o remanescente de Deus do tempo do fim é descrito aqui em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você não pode separar essas duas coisas. A fé em Jesus Cristo me salva. E então, depois de salvos em Jesus Cristo, o que devemos fazer? Guardar os mandamentos de Deus. Mas como guardar? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8 explica por que é possível sim guardar os mandamentos de Deus. Porque em Hebreus capítulo 8 diz que o novo concerto feito com o sangue de Jesus Cristo, e é o concerto que você está participando dele, eu estou participando do novo concerto. O Espírito Santo faz o quê? Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, eu vou ler agora o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porque as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. O novo concerto, que é a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, não resulta em nada. O novo concerto no sangue de Jesus Cristo resulta em nossa salvação. E queridos, aí vem então o Espírito Santo e grava, escreve os mandamentos de Deus, a lei de Deus, no nosso entendimento. Vou ler de novo o verso 10, capítulo 8, verso 10 de Hebreus. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis aonde? No seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Lá no Antigo Testamento a lei foi escrita em 2 tábuas de pedra, mas hoje o Espírito Santo está escrevendo esta mesma lei, estes mesmos mandamentos, no seu entendimento, no seu coração. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Está claro isso? Agora o verso 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Deus é misericordioso com seus pecados. Quando você transgride os mandamentos de Deus, você não está perdido. Você busca o perdão e Deus perdoa. Qual é o problema nisso, meu querido irmão? Deus não espera que você viva uma vida santa e que nunca mais vai pecar. Deus sabe que você é pecador. Você ainda tem a natureza pecaminosa. Embora quem comanda a nossa vida é a natureza espiritual gerada pelo Espírito Santo, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Ainda somos corruptos. Somente quando Jesus voltar, o corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade e o corpo mortal será revestido da imortalidade. Até a volta de Jesus, nosso corpo será mortal. Por isso, queridos, o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento quando nós pecamos, transgredimos os mandamentos de Deus. Ele nos dá o arrependimento e nós confessamos os pecados e continuamos na graça. Quando você peca e depois você confessa, você não caiu da graça, você continua coberto pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aqui diz, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Aleluia! Esta é a graça do nosso
Senhor Jesus Cristo. Eu deixo com você a bênção do meu Deus, aquele que tudo criou e que tudo fez. Eu deixo com você a bênção do meu Jesus, que morreu e que ressuscitou e que vai voltar nos buscar. Eu deixo com você a paz de Jesus Cristo, a paz que somente Ele tem para dar. Fique, portanto, com a paz de Jesus, é a minha oração. Amém.